E aí pessoal, estou eu de volta e continuamos aqui com o nosso desafio de construir um barquinho de controle remoto, só que sem utilizar pilhas no barquinho, tão somente alimentado por energia solar. Energia solar de duas células solares, duas placas solares de 15 por 15 centímetros aproximadamente. Nos vídeos anteriores vocês já puderam compreender uma série de etapas que nós estamos traçando na construção desse projeto. Hoje eu queria falar a respeito desses carinhas aqui, são dois capacitores. Esses aqui são chamados capacitores eletrolíticos. Mas o que vem a ser capacitor? Sem a gente entrar completamente no detalhe técnico da coisa, falando a respeito das propriedades, das armaduras, dimensão, dos elétrons, das cargas, eu queria dizer o seguinte: o capacitor, fazendo uma analogia hidráulica, o que é muito comum de se encontrar em eletricidade eletrônica, esse tipo de analogia, o capacitor é um componente que retém cargas, assim como uma caixa d'água retém a água. Ou seja, uma vez que a água deixou de alimentar a caixa d'água, ainda assim a gente consegue ter água na torneira. Essa água da torneira vem de onde? Da caixa d'água que armazenou a água. E o capacitor faz a mesma coisa. O capacitor ele armazena as cargas. E uma vez essas cargas armazenadas, a gente pode depois fazer o uso dessas cargas. Qual é a ideia do capacitor? A ideia é a seguinte: a ideia é que quando nós estejamos no sol e de repente por alguma necessidade de passar por uma parte do lago onde o barco esteja navegando, passou embaixo da sombra de uma árvore ou coisa do tipo, a gente consegue nesse período de tempo ainda manter a atenção das células que vão estar sendo menos iluminadas nesse momento, a gente consegue manter essa tensão ainda mais estável, próxima talvez dos 12 volts ou decaindo num nível mais suave, esse nível mais suave a ponto de que o barco consiga passar por essa área e chegar novamente até a área aonde tem o sol. Essa é a ideia do capacitor no nosso projeto: reservar as cargas, armazenar as cargas para que a gente consiga ceder para o circuito em um momento rápido de sombra. A sombra não pode ser muito intensa, porque o capacitor que nós vamos utilizar é um capacitor de 4.700 microfarads, que é esse daqui. E se a sombra for muito intensa, por, sei lá, 10 segundos, o capacitor não vai servir para mais nada, porque já foi o tempo suficiente para o capacitor se descarregar. Na verdade, ele vai se descarregar, esse capacitor de 4.700 microfarads, em menos de 10 segundos. Eu não parei para calcular ainda, mas a gente tem até como calcular com base no projeto que eu estou desenvolvendo. Mas serão alguns segundos tão somente. Caso a gente queira aumentar esse tempo, é possível? É possível sim. A gente pode colocar um capacitor de capacitância, como é chamado, uma capacitância maior. E dessa forma a gente vai conseguir um tempo maior de ausência da luz solar direta. Ou seja, a gente pode pegar um capacitor de 4.700 microfarads juntamente com mais um, e mais outro, e quantos a gente quiser, de forma que a gente aumente o valor dessa capacitância. Ou então que a gente pegue um capacitor eletrolítico de valor maior, como esse daqui, e dessa forma a gente pode substituir, ao invés de utilizar esse daqui, utilizar esse outro capacitor aqui com uma capacitância maior. Existem algumas características muito importantes a serem tratadas no caso dos capacitores, além da sua capacitância, que é medida em farads, e no caso do capacitor eletrolítico situa-se na casa dos microfarads. Não chega a ser o valor de 1 farad, que é um valor muito elevado, mas é um valor já bem razoável, bem alto, situando-se na casa dos microfarads, como nós chamamos. Conforme eu disse, o capacitor que eu vou utilizar no projeto é um de 4.700 microfarads. Além dessa especificação, nós temos também a chamada tensão de trabalho. Essa tensão ela precisa ser um pouco maior que os 12 volts para que nós tenhamos uma tolerância, por exemplo, 16 volts. Ou seja, a partir de 16 volts, nós já temos uma segurança para a faixa dos 12 e dessa forma o capacitor vai funcionar perfeitamente. Poderia ser 25 volts também a tensão de trabalho. É uma tensão de trabalho que, nesse caso do nosso projeto, não vai estar trazendo nenhum problema, ou seja, podemos ter um capacitor eletrolítico de 4.700 microfarads por 25 volts de tensão de trabalho. Uma outra especificação muito importante do capacitor eletrolítico é que esse componente é
polarizado, ou seja, ele tem um polo positivo e um polo negativo. E dessa forma a gente não pode inverter, porque se inverter ele não vai funcionar e a gente pode até queimar o componente. Como identificar qual positivo e qual negativo? Pegando o capacitor eletrolítico, nós vemos que tem um lado dele que tem uma faixinha, o outro lado não tem. Já nessa faixinha daqui significa que nós temos o lado negativo, nós podemos ver até um símbolozinho de um sinal de menos nessa faixinha, indicando que o lado negativo desse componente. E como fazemos para aumentar a capacitância, conforme eu falei a respeito de ligarmos mais capacitores? No caso do capacitor, para aumentar a capacitância, a gente deve ligar em paralelo, ou seja, eu tenho aqui um capacitor, dois terminais do capacitor, positivo e negativo. Outro capacitor aqui, dois terminais, positivo e negativo. Positivo liga com positivo, negativo com negativo, e agora eu tenho os capacitores unidos em paralelo e as capacitâncias são somadas. Tira-se um fio daqui, outro daqui, e agora nós temos um capacitor maior do que o único desse daqui. Se eu tinha, por exemplo, 100 microfarads aqui, com mais 100 microfarads desse, eu tenho um valor de 200 microfarads. Bom, então vocês já podem perceber como será a ligação do capacitor na célula solar. Ele vai ser ligado o quê? Em paralelo. Obedecendo a polaridade da célula solar, o seu positivo e negativo ligará no positivo e negativo do capacitor. E do terminal positivo e negativo do capacitor sairão os dois fios que alimentarão o nosso circuito, ou seja, irão direto lá para o ESC. Quanto à localização do capacitor, a gente pode colocar ele após ao nosso diodo. Pessoal, essa foi a aula de hoje, onde nós falamos a respeito do uso do capacitor. Na aula que vem, vou mostrar o capacitor eletrolítico já instalado e aonde também eu vou mostrar todo o circuito já em funcionamento. Não percam essa sequência, onde daqui a alguns vídeos, mais algumas aulas, nós montaremos o nosso barquinho e depois colocaremos o barquinho movido a energia solar na água. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até lá, pessoal. Tchau, tchau!